Então, gente, hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Eu estou no meu retiro. Eu vou falar que é espiritual, mas é um retiro para repor a minha parte energética física, mental e energética espiritual também. Então, eu estou num outro local. Nesse momento, eu estou olhando para uma paisagem muito bonita aqui, mas eu vou deixar essa paisagem oculta, porque é um local que eu gosto de vir. Então, o texto hoje fala exatamente do poder oculto, que eu queria ter escrito esse texto uma semana atrás, já faz umas 2 semanas que eu estou tentando trabalhar essa ideia, e hoje, depois de alguns dias aqui, eu consegui me alinhar novamente, estou bem alinhado, e pelas mudanças que estão acontecendo na minha vida, que são muito boas, são muito positivas, e eu trago para vocês esse texto que vai mostrar um pouquinho para vocês de como as coisas precisam ser na tua reforma íntima e por que é que você precisa fazê-la. Eu acredito que vai ajudar muita gente a entender isso. Mas assista até o fim. Ouça o que eu tenho para dizer para você nesse texto. Vai te ajudar muito. Mas você vai saber o que é isso lá no final. Então você vai ter que ir até o fim. E fica mais uma dica. Não pule, porque você não vai compreender a linha de pensamento se você pular lá para o final. Tá ok? É uma surpresa, mas vai fazer sentido para você se você assistir todo o vídeo. Tá ok? Vamos ao texto. Você pode não acreditar no que dizem por aí, mas tudo na vida depende de nós. Por exemplo, quando não gostamos de algo, cabe somente a nós dizer para alguém. Não podemos esperar que as pessoas adivinhem o que se pensa, nem delas para nós, e nem de nós para elas. Ninguém é adivinho. Neste planeta, não estamos aqui apenas para apreciar belezas, mas dia menos dia, a beleza humana, física, e até a beleza da paisagem, né, gente? Elas vão embora. E o que resta para nós, quando conseguimos atingir uma idade mais avançada, vejam bem, quando conseguimos, é aquilo que nós aprendemos e vamos carregando dentro de nós. Tudo aquilo que um dia pareceu não fazer sentido, passa a ser pensamento corrente e coerente em nossa mente. Nada daquilo que corremos para realizar durante a vida toda parece que faz algum sentido. Então, paramos de correr, já que também não temos mais saúde para fazê-lo. As pessoas que passaram na nossa vida estão em nossa lembrança para sempre. Elas vão permanecer. Mesmo que muitas vezes aquilo que passamos com elas não foi agradável, ou mesmo não teve alguma importância relevante no nosso viver. Mas a energia delas está ali. Nossa mente vai armazenando este contexto e tira da memória consciente e vai colocando mais para baixo. Então, primeiro no subconsciente. Até que um dia, essa memória se torne apenas algo armazenado em nosso inconsciente. Quer dizer, nós não nos lembraremos mais. Ou, eventualmente, pode vir, mas vai ficar no nosso inconsciente. O número de vezes que procuramos fugir daquilo que está à nossa frente é tão grande quanto a nossa vontade de colocar outro sem número de lembranças posteriores, né, a isso que nós vivemos, tapando aquela lembrança, porque nós não queremos enxergar mais. As lembranças são o meio que temos de saber qual o nosso nível de compreensão em relação às coisas e às pessoas que nos rodeiam.
Quanto mais queremos esquecer, mais estas coisas parecem fazer força para vir à tona. Quanto mais relutamos, mais forte fica a sensação de que estamos errados a respeito disso, pois parece que não aprendemos nada com o que se passou. Quando este é o caso, temos duas condições a serem vistas. A primeira é: você precisa resolver a causa deste problema que você passou e que está passando no momento. A segunda é: você não resolve e coloca um monte de entulho mais uma vez. Quer dizer, vou fazer outras coisas e vou deixar isso, né? E deixa o problema de lado, aguardando que ele se resolva. Bem, ele não vai se resolver. E você só vai adiar a solução. A grande questão é que se você parar para resolver o problema, sua vida vai mudar. E mudar muito, pois tudo aquilo que estava ligado a este problema deixa de estar. Já, claro, né, que ele não existe mais. Então, as coisas começam a sair da sua vida, seja de um jeito ou de outro. Por exemplo, seu emprego. Aquilo que te ligava a esta energia no teu trabalho deixa de fazer sentido e você se vê impelido a mudar de local de trabalho. Assim também é com as amizades e os relacionamentos amorosos. Quando trabalhamos a reforma íntima, a mudança nos quadros é eminente, já que você vai mexer com tudo isso. As questões da tua vida, que te prendem ao quadro atual que você está vivendo, deixam de te prender. E você vê a sua vida mudar de uma hora para outra, muitas vezes sem entender o porquê. A questão aqui é que quem está à tua volta não compreende estas mudanças ou aquilo que você está passando ou fazendo. Então, não entende as tuas mudanças e não compreende, porque alguns elos se rompem. Em sua maioria, elos negativos. Como, Marcelo, um elo negativo? A pessoa era minha amiga, ou eu amava ela, ou ela me amava. Bem, quando você limpa seus quadros ilusórios, que é o que a reforma íntima faz, você corta os fios energéticos de ligação e essa ligação deixa de existir. Veja, você corta os fios de ligação ilusórios. Os verdadeiros não são cortados. Aqueles que partem da alma não são cortados. Estes permanecem. Aqui entra o poder do oculto, daquilo que você não conhece. A questão é que quando as ligações ilusórias deixam de existir, você abre espaço para aquilo que é real na sua vida e começa a criar um ambiente propício a que coisas se materializem e aconteçam de fato na tua vida, já que você está parando de criar ilusões e começa a encarar a vida através da verdade. É importante você saber que este processo é demorado e você passa por situações que muitas vezes causam imensa dor. Seu corpo dói, como se você tivesse levado uma surra, já que você está perdendo alguma coisa que na tua estrutura energética é muito querida, é muito valiosa. Sua mente e o seu corpo estão perdendo algo que para você era imprescindível e você literalmente sente a abstinência daquilo. É fundamental entender
que o processo de abstinência vai continuar se você não curar a causa. No próximo evento, você sentirá novamente. Então, você precisa dar sequência e compreender esta questão, já que ela vai ser reincidente se você não se curar. A questão é que você precisa encarar todo este quadro de limpeza como sendo o seu verdadeiro poder, já que após a limpeza, você vai ser capaz de compreender melhor tudo aquilo que te deixava maluco. Isso não é culpa de outra pessoa, mas sim, você é o responsável por tudo. Então, se você é o responsável pela confusão, por que não se responsabilizar e acabar com ela de uma vez? Você precisa identificar a confusão e os sentimentos que te acometem e questioná-los, já que a dor é sua. Questione esta dor e procure senti-la. Aceite ela e depois peça entendimento. Procure compreensão através dela. Deixe-a sair e chore, se assim for da tua vontade. Mas depois do choro, procure entender de onde vem a dor. Muitas vezes você vai pensar que foi causada por alguém, mas não foi. E se você tirar a pessoa da equação, vai continuar sentindo dor. As pessoas à nossa volta são apenas um gatilho para despertar em nós aquilo que carregamos por dentro. Seja o que for, nossas escolhas nos levam para perto de nossos gatilhos, até que os problemas que vêm através destes gatilhos sejam resolvidos. Durante determinado tempo da vida, infelizmente, não compreendemos o porquê das coisas acontecerem através de um amigo, ou um amor, ou sócio. Mas elas acontecem porque precisamos aprender através deles quais são os nossos gatilhos. Veja, eu volto naquilo que eu venho falando há muito. Não subestime aquilo que te falta. No lugar do que te faltou na vida, você aprende a colocar outras coisas. E enquanto você não aprender que aquilo que você colocou não pertence àquele lugar, você está se iludindo. Isso serve para tudo e todos, como eu disse. O princípio do apego é isso. Se você perde aquilo que preenche o lugar de algo real, pois por algum desígnio da vida não tem, e que você ajeitou para que coubesse no lugar, e isso nada mais é do que uma ilusão, você tem duas questões importantes que vão pesar. A primeira é aquilo que você ainda não tem, porque preencheu com uma ilusão. E pensar em colocar a mão nisso gera, primeiramente, medo. E você já sabe que também vai gerar dor. Porque você literalmente vai perder um pedaço, já que o que está ali não é seu e não está no lugar correto, e vai abrir a ferida que você tinha conseguido tapar com algo, mas que não está curada. A segunda é o apego que você criou em torno daquela ilusão. E este processo cria uma verdade inegável à sua mente, já que a mente é a responsável direta pelos estímulos do corpo, sejam de prazer ou de dor, alegria, tristeza, etc. E você não pode perder esta conquista verdadeira que teve na sua vida. O grande poder do oculto que nós desconhecemos é ocultado pela ilusão, para que as energias que nos controlam continuem nos usando, sejam sócios, amantes, amigos
um suga o outro. Quando este ciclo se rompem os relacionamentos, já que uma das partes parou de sugar e também não se deixa mais ser sugado. É importante salientar que nunca existe apenas um culpado, porém, com certeza alguém vai romper o ciclo e vai ter sempre aquele que não quer enfrentar a ilusão e deixá-la de lado. Ou também, gente? Ou ambos entendem que era uma ilusão e partem para um novo começo, juntos ou em direções opostas. Acredite, o caminho da ilusão sempre vai ser considerado melhor do que o caminho do enfrentamento, pois este traz, inicialmente, grande sofrimento e dor. Então eu pergunto, você sabe o tipo de poder que carrega dentro de si? E que está oculto embaixo de todo o lixo desta ilusão que você carrega? Pense bem a respeito, porque, com certeza, ele vai te libertar de todas as cargas que você carrega, quando você libertá-lo de dentro do teu ser. Mas afinal, Marcelo, qual é este poder oculto de que tu falas? Este poder oculto, meus irmãos, é o caminho da verdade. Quando você se liberta da ilusão, você começa a andar sem sofrimento, compreendendo que as vicissitudes da vida, tudo aquilo que se movimenta, as coisas que acontecem na nossa vida, nada mais são do que as tentativas da nossa própria vida, tentando nos acordar da ilusão. Eu sou Marcelo Guimarães e trago para vocês a espiritualidade vertical. Te inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, deixa o teu comentário e, gente, deixa a tua pergunta que eu te respondo com o maior prazer. Eu te espero no próximo vídeo. Vem comigo, vem bater um papo.